Eu gostaria de agradecer a nossa convidada especialíssima por ter aceito o meu convite, por estar aqui conosco. A nossa querida Bárbara, ela é da Sangha do Rio de Janeiro. E a nossa temática hoje é falar sobre essa permissão, né, Bárbara, para que a gente se conecte conosco em todos os níveis, em todas as esferas, em todas as dimensões, inclusive com o nosso divino, nesse período que a gente está vivendo, né? Então a Bárbara veio nos florescer com esses entendimentos a respeito desse assunto. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Bárbara, primeiro. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Eu também estou super grata de poder estar aqui, porque já falando um pouquinho do tema, né? Quando eu recebi o convite da Cíntia, né? Logo soube que seria esse movimento mais da expansão, né? Que a expansão é isso, é esse movimento de ir ao encontro com o outro, né? Ir de encontro com o outro. Então, te agradecer por me proporcionar esse movimento na minha vida, né? E a Sangha toda também. Eu sou psicóloga, trabalho como psicóloga, né? Sou gestalt terapeuta e estou em formação na constelação familiar. E fiz a iniciação do Reiki aqui com a Sangha também. Tem sido também um momento muito especial de conexão comigo e dessa conexão com essa natureza, né, de poder ser nesse plano que a gente está aqui vivendo, né? Então, estou entendendo que já é para eu começar, Cíntia. Você fechou aí o microfone? Antes de começar, Bárbara, Hum. eu queria agradecer, porque assim, esse encontro do Sagrado da Unidade eu conduzo às segundas-feiras, mas nós somos um grupo. E esse grupo está quase todo presente aqui hoje. Eu não podia deixar passar essa informação. Olha, a Ita está online, a Angélica está online, a Sueli está online. Então, eu queria agradecer, né, essas meninas que conduzem esse. Porque, assim, não é só um movimento, não é só um encontro, é uma egrégora que se forma para a realização do trabalho do Sagrado da Unidade, né? Então, nós fazemos esse movimento dessa integração, dessa harmonização, não apenas aqui nesses encontros que são online, nos encontros que são entre nós para poder harmonizar, mas no outro plano, né? Numa harmonização muito maior, assim, numa amplitude muito maior dentro da Sangha. E tem mais pessoas que fazem parte desse grupo, tem a Graça, tem a Bela, que em breve também vai vir falar pra gente. Quem mais que eu tô esquecendo aqui, gente? Tem a Érica, que também já participou aqui de um Zoom com a gente. A Renata, exatamente, Renatinha. Então, agradecer a esse grupo, a essa unidade e agradecer a essa egrégora que está disponível para que a gente se cure, né? Para que a gente se ame e harmonize cada dia mais, cada vez mais, todas essas partes que se apresentam dentro de nós, assim. E é sobre isso, né, Bárbara? É mais uma faceta sobre isso que a gente está vindo aqui falar hoje, que é encontrar essa harmonização, esse equilíbrio dentro de nós em todos os momentos, em especial esse que tem sido muito desafiador para todos, né? Aí você pode continuar aí sua fala. Uhum. E aproveitando a fala da Cíntia, né, quando a gente está falando quando a gente fala da pandemia, a gente está falando de algo que aconteceu rápido demais, que está sendo intenso demais e que está sendo forte demais. Então, a gente está falando de um lugar de trauma, e o trauma é isso, né? Por mais que seja
seja em intensidades diferentes, mas ele se caracteriza por tudo aquilo que é dessa forma, rápido demais, intenso demais e cedo demais. Então, quando a gente é pego de surpresa de calças curtas, tudo aquilo que é caracterizado como, nossa, fui pego de calças curtas, né? Traz esse lugar do trauma. E quando a gente entra nesse lugar do trauma, muitas vezes a gente congela. E aí, fazendo um paralelo também com o Sagrado da Unidade que a Sangha traz, né? O que é essa unidade, né? Quando a gente fala do trauma, o contrário disso também é essa unidade. É a gente, que foi até a proposta, né, de restaurar o equilíbrio. Quando a gente está falando dessa unidade, a gente está falando de se lembrar que a gente não faz parte da natureza, né? Que a gente é a natureza, é mais do que isso. Então, dentro por exemplo, da psicologia corporal, da psicoterapia corporal, uma das maiores contribuições da psicoterapia corporal é essa, é lembrar a gente dessa integração, é lembrar a gente de que todo esse panorama que vem sendo muito forte, né, cultural e mental, né? O tempo todo a gente está imerso nessa coisa cultural e mental, que quando a gente está muito imerso nesse lugar, a gente vem a adoecer, né? Dessa desconexão com a natureza, né? Dessa desconexão com, por exemplo, eu moro aqui em frente à natureza, então dessa desconexão de achar que eu tô aqui e a natureza tá lá, né? E dentro dessa coisa da unidade, eu achei que alguém ia falar alguma, eu vi que o comentário, eu me perdi, não tô acostumada, gente, desculpa. Achei que alguém ia falar que não tá me ouvindo, mas vou continuar. Eu te interrompo, você só pode deixar que eu monitore aqui os comentários. Tá Tranquilo. bom. É Aí que você eu não tô no celular, aí apareceu aqui. Não, o Daniel comentou que é bom falar dessa perspectiva do trauma porque é tão pouco explorada na psicologia. É demais, é pouquíssimo. E eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para continuar essa coisa da natureza, né? Da unidade. Quando a gente fala da unidade, a gente lembra e relembra que a gente é essa natureza, a gente vê a natureza enquanto parte nossa, a gente também se lembra dos ciclos, das pulsações da natureza que ela mostra através das estações, das marés. Quando a gente planta uma sementinha, ela leva aquele tempo né, que ela está ali recolhidinha, e aí tem o tempo para ela vir a se expandir, depois que ela se expande, ela volta a entrar no estado de recolhimento dela. Então, a gente, quando entra em contato com a natureza, e quando eu falo entrar em contato com a natureza, é perceber que a gente não está desintegrado e que ela está fora e eu estou aqui, a natureza está ali. Né? Quando a gente faz esse movimento de percepção e considera a natureza como eu sou parte dela, eu sou ela, a gente consegue fazer contato com a nossa capacidade de pulsar também. E aí, o que é o pulsar? É a capacidade de expandir e contrair. E aí, o que a gente percebe até na clínica e conversando, né? Conversando entre psicólogas e é uma conversa assim um pouquinho mais profunda, que a gente percebe muito na clínica que as pessoas tem muita essa dificuldade de fazer essa pulsação, de poder dançar conforme as coisas que a vida vai apresentando, porque a gente tem essa falsa sensação de controle. Então, quando algo acontece assim, dessa forma, rápida demais, intensa demais e cedo demais, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente cristaliza, a gente paralisa. E aí essa dificuldade, né, quando a gente entra nessa paralisação e nesse congelamento, a gente percebe que a gente entra numa dinâmica de pensamento de eu não sei o que eu faço, eu preciso do outro, eu preciso de uma ajuda externa. Muitas vezes a gente precisa, né? Claro, com certeza. Mas a proposta aqui é da gente poder perceber
que quando a gente fala de restaurar o equilíbrio, né? Quando eu falo em restaurar, eu logo penso numa madeira que ficou velha e a gente vai lá e lixa ela e passa um verniz, né, e restaura ela e ela está pronta de novo para ser usada. Então, restaurar o equilíbrio é relembrar que a gente tem uma capacidade inata de se autorregular. E a própria palavra, né, autorregulação, ela traz a própria conotação dela, né? Auto, eu me autorregular. E aí que entra um pouquinho desse tema que é pouco abordado, que é o trauma, né? O que a gente vem percebendo? Tem um pesquisador chamado Stephen Porges, que a Cintia até comentou que no último encontro a Cláudia falou sobre isso, né? Ele traz uma nova percepção, que no nosso sistema, aquele sistema que todo mundo conhece, simpático e parasimpático, que lá no nosso parasimpático tem uma nova não, ele só trouxe, né, descobriu literalmente assim, né, descobriu que a gente tem o vago ventral. Como que a gente se conecta? Aliás, o que é o vago ventral, né? É uma ramificação do parasimpático que ele é ativado quando a gente se conecta através do engajamento social. Então, ele, né, através do parasimpático, essa junção do parasimpático, que é a parte, né, do sistema nervoso autônomo, que traz para a gente relaxamento e manutenção, com o vago ventral, que é ligado às ramificações cranianas e se liga tem relação com as expressões do rosto, quando a gente se conecta, estimula esse vago ventral, a gente entra nesse estado de relaxamento. Muito é pesquisado, né, sobre o que nos estressa, o que nos faz mal, qual é o nosso sofrimento, do que a gente sofre. E aí ele veio com essa nova perspectiva do que faz a gente relaxar. E aí ele descobriu que uma das coisas que faz a gente relaxar é o engajamento social. E aí por que eu entrei nessa coisa do tema do engajamento social? Porque quando a gente aciona, por exemplo, a nossa rede, quando a gente está aqui com a Cíntia no Sagrado da Unidade e vê uma pessoa segura, com um olhar seguro, uma presença segura e o nosso corpo se sente seguro, a gente ativa esse vago ventral e através dele a gente ativa o relaxamento. E aí o relaxamento é tudo aquilo que a gente pode, que a gente sabe, né? Diminuição, relaxamento da pupila, relaxamento e o maior equilíbrio no batimento cardíaco. Tudo isso ele percebeu que acontece através desse estímulo de ver o outro, né? Quando a mãe nina o bebê, naquele momento que o bebê chora, 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 e a mãe pega ele, bota aqui, ele se acalma, através dessa conexão com esse novo estímulo, né, que ele identificou do vago ventral. Então, quer falar um pouquinho, Cíntia? Na verdade, só para te complementar, para que as pessoas até compreendam melhor esse funcionamento, a gente até conversou sobre isso antes desse encontro, é que a gente tem esses dois sistemas operantes que se regulam, porque a gente também não pode viver no parasimpático, né? Então, a gente tem o sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, que é onde a gente tem todo o nosso mecanismo de proteção para viver. Então, se a gente precisa correr do assaltante, ou se a gente precisa tomar uma decisão que seja muito rápida, todo o nosso sistema parasimpático, que é modulado por hormônios e, enfim, catecolaminas e por aí vai, que estimula essa proteção. Então, por isso que a gente consegue correr e tomar uma providência. E em contrapartida é esse sistema que a Bárbara está falando, que é o sistema parasimpático, que é o relaxamento, que é o silenciar, que é o desestresse, que é a respiração, que é o oposto do sistema simpático, e eles se equilibram, né? Na verdade, eles se apresentam de maneiras diferentes, em momentos diferentes, à medida que é sendo necessária a ativação de cada um deles. A grande questão, né, Bárbara, é porque a gente vive num movimento do próprio sistema, onde a gente ativa demais o sistema simpático e a gente vive no estresse.
E aí vem todas as doenças que a Bárbara está falando, né? É insônia, depressão, ansiedade, o pânico, e aí a gente vibra o tempo todo no sistema parasimpático. E é muito legal esse autor que você traz, né? Porque ele faz exatamente o movimento de ativação do sistema parasimpático, que é onde encontra a nossa harmonização, o nosso equilíbrio, né, Bárbara? É só para te complementar para o pessoal se É, porque nem todos têm esse conhecimento de como é que funciona o nosso sistema nervoso autônomo, né? Como é que é isso do ponto de vista fisiológico, anatômico, né? uhum. E foi ótimo você ter falado isso, que eu realmente pulei, né? Essa parte. O tempo todo a gente está fluindo entre simpático, parasimpático. A questão é essa que a Cíntia trouxe, né? Da gente, nesse momento, principalmente nesse momento da pandemia, o nosso simpático ele fica o tempo todo ativado, porque a gente está o tempo todo pensando, o tempo todo sentindo medo, o tempo todo com essa sensação, né, de luta e fuga, de sobrevivência. Muito dos temas hoje, dos grupos que eu tô fazendo parte, assistindo, o tema é esse, né? Muitas vezes surge essa coisa da sobrevivência, do dinheiro. Será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro não vai dar? Será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Será que quando que isso vai acabar? Tudo isso faz com que o nosso simpático fique o tempo todo hiperativado, né? Então, nesse momento, o convite é um pouco para poder entrar um pouco mais em contato e estimular esse outro lado que faz parte também. E então a gente consegue perceber que até fisiologicamente a gente tem essa pulsação que acontece perfeitamente, quer a gente queira ou não. Ela né, principalmente o simpático, ele acontece sem a nossa autorização, sem a gente, né, a gente se dá conta, a gente está com frio na barriga, a gente está com o coração acelerado, então a gente queira ou não, ele vai ser ativado. E o que a Cíntia trouxe também é extremamente importante, porque essa ativação de luta e fuga também nos ajuda em muitos aspectos. Por exemplo, em ir para a expansão. E ir para esse outro lugar. Fala, Cíntia. Eu adoro quando você fala. Porque a palavra é exatamente essa, né? É sistema nervoso autônomo, ou seja, ele não tem controle da nossa parte. Que é Não. lindo, inclusive, né? Total fora do controle. Tanto o sistema simpático quanto o parasimpático, eles são autônomos, ele independe da nossa vontade, da nossa mente, do nosso controle. E o vago ventral, ele vem para nos ajudar nesse sentido de que é, né? Quando se ativa o vago ventral, ele se ativa quando a gente está numa interação social, num engajamento social. Então, não é, eu vou participar do Zoom e vou ficar lá ouvindo e pronto, eu vou ficar bem. Não, a gente precisa mesmo criar criar dentro da gente esse engajamento social. Você pode só ouvir, mas você poder se abrir para poder receber o que a outra pessoa está falando, para poder receber o olhar que ela está trazendo, o carinho que ela está trazendo, né? Porque a gente tá sem poder estar próximo a nível de, né, de estar em contato, de dar um abraço. Então, o engajamento social, quando a gente estimula essa parte que, por mais que seja autônomo, a gente pode estimular o vago ventral, ele vem para nos ajudar nesse lugar de entrar em contato com o engajamento social. E aí também a gente, falando do engajamento social, da ativação do vago ventral, a gente também está falando da interdependência que todos nós, mais do que nunca, estamos sendo obrigados a perceber que nada é independente, tudo é interdependente. E a natureza tem essa característica inerente nela. E como a gente também faz parte dela, agora nessa pandemia, que a gente teve que sair do automático e teve que se reinventar, teve que criar novas formas de se trabalhar, de estar perto do outro,
quando a gente faz esse movimento, a gente... Nossa, me perdi um pouco agora. Falei tudo tão rápido, me perdi um pouco. Me ajuda, Cíntia? O que você está querendo dizer é que nesse Me perdi. momento de pandemia, a gente está sendo convidado a essa introspecção e a essa harmonização por nós mesmos. E aí vem esse vulcão de milhares de coisas que se apresentam ao mesmo tempo e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Na verdade, a pandemia, esse isolamento, é um grande convite para a gente emergir mesmo, né? Entrar em contato diretamente com tudo isso que vem, as emoções, os padrões, os conflitos e as questões. Eu acho muito legal, porque às vezes você acorda de manhã de um jeito, à tarde você já está de outro, daí mais 2 horas já é outra coisa que se apresenta e você está ali de frente com isso tudo para poder olhar e se ver no final das contas, né? E aí é um grande convite para a gente expandir, porque o que o Saulo sempre fala, eu acho muito legal. Quando você está consciente, quando está claro, você consegue olhar para o chão e ver que o cinto é um cinto e não uma cobra. Então, quanto mais claro tudo se apresenta, quanto mais conhecimento você tem, mais clareza você tem de tudo, você consegue lidar melhor com todas as variáveis, inclusive aceitar que aquilo se apresenta é o que é, né? E aí trazer uma nova ótica, um novo olhar mais amoroso, mais acolhedor, mais compreensivo para você mesmo, entendendo todas essas partes até isso tudo ir sendo mais fluido e menos conflituoso, né, Bárbara? Então, eu acredito que esse momento, essa harmonização, esse equilíbrio, ele traz muito dessa faceta de olhar, de tomar consciência e de aceitar essas partes, seja elas quaisquer que for, né, que se apresentam. O que você falou me fez lembrar da nossa capacidade também de circular entre os desafios e os recursos, que é muito o que a gente também está precisando nesse momento fazer, né? É poder entender que aquilo que vai se apresentar para a gente, independente do que aconteça, eu tenho os recursos para lidar com aquilo, e que se eu não tenho, eu posso criar, eu posso inventar, eu posso pedir uma ajuda, e aí, a partir disso, voltar para um desafio. Então, essa capacidade, inclusive, de contração e expansão, né, ela nos ajuda também a poder dançar nesses recursos e desafios, recursos e desafios. E aí eu até anotei algumas palavrinhas aqui, né, para vocês poderem se conectar um pouco mais, o que é essa pulsação. Quando eu falo de contração e expansão, o que é essa pulsação? Então, a contração, quando eu falo de contração, eu anotei aqui que é a parte que a gente se abre para poder receber, enquanto na expansão a gente está no movimento de dar. E quando a gente está de novo na contração, a gente tem a capacidade de se carregar. Por que carregar? Quando eu me contraio, eu me recolho, eu entro em contato eu recarrego as minhas energias, né? Para depois poder expandir de novo e descarregar. Então, inclusive com essas duas palavras de carregar e descarregar, a gente também pode trazer um paralelo, por exemplo, quando a gente, em meio a essa pandemia, a gente se depara com uma situação, por exemplo, de muita raiva ou de muita tristeza. Quando eu entro em contato com essas emoções, né, o que pode me ajudar nesse momento? É negar ela? É reprimir? É falar, não vou ficar com raiva, não vou ficar com tristeza, ou vou explodir? Não, a gente pode escolher o que a gente faz com essas emoções. E uma das coisas que a pulsação ajuda a gente a lidar com os nossos sentimentos é a nossa capacidade de poder colocar para fora o sentimento de uma maneira saudável, de uma maneira segura, e depois poder se recolher também. Poder fazer essa descarga e esse carregar que é a saúde da vida. Não é paralisar e nem sair por aí
vomitando e, né, o tempo todo descarregando, 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 e nem só também nesse outro lugar de só contraindo e colocando para dentro e colocando para dentro. Então, a saúde, ela está nessa pulsação, no pulsar da vida. Quer falar de novo, Cíntia? Eu vou adorar. Lindo. Eu só complementar, assim, que eu acho que é muito legal essa fluidez, que eu escrevi, assim, sincronicamente ontem, eu escrevi sobre isso, né, sobre essa dança, e aí a gente vê que tá tudo junto, conectado. Eu falei da respiração, do inspirar e do expirar, da dança de ir e vir, é entender que isso é natural, né, Bárbara, que isso é fisiológico, isso é espontâneo, porque a gente cria muitas etiquetas nessas polaridades que a gente vive, de bom ou ruim, de certo, de errado, ou o que eu desejo, né, de ser bom ou de ser ruim. E aí a gente se convida a estar mesmo nos momentos desafiadores e achando bom, né? Que bom que eu estou vivendo esse desafio, porque ele me faz expandir, trazendo esse olhar dessa desconstrução da dualidade, né? Do que é bom ou ruim. Então, se eu estou sentindo uma angústia, isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque às vezes esse é um movimento que te impulsiona para estar em outro lugar. E aí, fazer dessa dança algo leve, suave, né? E a Angélica tá aqui, ela é uma pessoa que me ensinou muito isso, que é rir do caos, ria do caos, dance na loucura, essas coisas que a gente realmente traz, essa leveza, essa diversão. Esse é um grande convite, porque a gente entende que tudo que é natural, que acontece naturalmente, né, Bárbara? Uhum. E se a gente também consegue fazer isso que você falou, de rir da nossa loucura, de brincar com essas coisas que se apresentam na gente, a gente vai criando também um referencial interno, não mais aquilo que o outro traz, não mais aquilo que o outro fala que é bom ou não. Eu vou criando um repertório também daquilo que eu vou percebendo. Então, uma coisa boa para a gente fazer também é criar a nossa capacidade, resgatar a capacidade de titular. O que é titular? É colocar uma gotinha diferente naquilo que a gente faz. É poder uma vez só, vou experimentar uma vez só rir da minha loucura, vou experimentar uma vez só vou ver como que é esse negócio de rir quando tudo der errado. Vamos ver o que vai acontecer? E aí, quando eu me deparo com essa nova situação em que eu me coloco para poder experimentar essa nova situação, eu crio um novo repertório. Então, aí também entra um pouco essa coisa da ressignificação do trauma. Né? Quando a gente fala de trauma, até às vezes vem uma coisa assim, nossa, trauma, não. Mas tudo que, como eu disse, né, tudo que é rápido demais, forte demais, intenso demais e cedo demais é um trauma. E aí, quando a gente se propõe a estar junto de pessoas, ou até quando a gente está sozinho, se propõe a experimentar uma nova forma de estar no mundo, a gente vai criando esse novo. É quase que um novo eu, mas não é, porque já está ali. A gente que vai liberando e vai deixando um pouquinho as coisas rolarem e esse eu aparecer. E um outro nome muito legal que eu trouxe aqui também, que eu queria retomar, é o da autorregulação, né? Quando a gente pensa na autorregulação, a gente também se recorda de que isso é inato a nós. Então, quando a gente vive um desafio, a gente, por mais que difícil que seja esse desafio, a nossa capacidade de se integrar com esse desafio, a gente tem isso dentro da gente, de entrar em contato com o que eu posso fazer nesse momento, o que eu tenho de capacidade para lidar com esse momento. É de poder, quando vier um desafio, quando você se perceber completamente desregulado, você poder parar um momento para poder se fazer essas perguntas. E é assim, é um momento, é um segundo que você para antes de reagir que muda tudo. Então,
quando vem o desafio, você se dá essa pausa. Deixa eu ver o que eu quero fazer com isso aqui que está se apresentando. Deixa eu ver como que eu quero lidar com esse momento e com essa situação, ao invés de simplesmente ir lá e reagir. Então, isso é uma coisa também que pode ajudar, né? Vocês que estão aqui ouvindo hoje. Se lembrar de que isso é inato. Isso é uma coisa que todos nós temos e que todos nós podemos acessar, né? E eu estava aqui pensando se eu já vou para os exercícios. Posso só fazer uma analogia Por que favor. eu acho muito legal, assim, para ilustrar mesmo essa ideia de novas conexões, de novas formas, igual você falou, de rir da loucura, de tudo tá um caos e você dá uma gargalhada e ver de uma nova ótica e um novo tipo, novo jeito, né? Que é como se fosse, imaginem uma grande floresta muito fechada, onde existe uma trilha que você só passa por ali. Essa já é uma trilha muito demarcada, onde não há esforço. Ali é um lugar que é fácil acesso porque ele é muito visitado. Você sempre faz essa trilha. E é a única trilha que você conhece. Só que aí um belo dia você resolve rir da loucura, ao invés de chorar, que é o caminho conhecido. E aí, vocês estão me ouvindo? A Yara falou que está cortando. É só para ela? Ou é para todo mundo? Eu tô te ouvindo bem. Então tá, então vou continuar. Então aí você resolve rir da loucura, ou seja, fazer de um jeito novo, né? Trazer uma oportunidade de uma nova forma de olhar isso. E aí é como se você pegasse uma foice e abrisse um novo caminho nessa floresta. Da primeira vez que você fizer, o caminho ainda vai estar um pouco fechado, talvez você tenha que percorrer aquela nova trilha algumas outras vezes até aquela nova trilha ficar tão demarcada quanto a anterior. E se você percebe que foi pela mesma trilha conhecida, velha conhecida, que às vezes você nem quer mais passar por aquele caminho, tá tudo bem, você já está consciente de que você não quer mais daquela forma e você vai para a trilha que você começou a construir até que ela se torne um novo caminho de preferência. Do ponto de vista da neuropsicologia, a gente fala isso, que é como se a gente formasse novos canais sinápticos, de sinapses cerebrais, né? Os neurônios se conectam fazendo sinapse, conexões via cerebral. Então, é como se esse caminho do neurônio, que é como se fosse mesmo um grande emaranhado, fosse exatamente essa analogia que se conhece. Então, esse novo caminho, essa nova trilha, tem que ser revisada, revista, talvez no início reforçada. E depois de um tempo ela passa a ser natural e aí se instala um novo padrão que é exatamente o que você falou, Bárbara, que são as ressignificações. Aquele caminho passa a ser um caminho de preferência a partir que você está consciente e aí você deseja novas escolhas para sua vida, que é, por exemplo, rir da loucura, rir das desgraças, rir das dificuldades, encontrar novas formas, né? Criar um novo caminho até que o atual fique obsoleto, né? Tem uma frase que fala isso. E isso me faz lembrar também do processo, né? A gente vê muito isso no caminho do autoconhecimento, né? Que é essa paciência da gente poder lembrar que nada vai acontecer do dia para a noite, que vai ser um processo para poder vir com essa enxada e aí ver que tem um novo caminho e aí repetir, ver que tem uma pedra no caminho e poder tirar essa pedra do caminho. Mas eu acho que o que está me vindo assim agora de recordar, que eu posso até estar sendo um pouco repetitiva, que é essa nossa capacidade inata. Então, não tem nada que nos tire isso. Não tem uma pessoa que nos tire essa capacidade de se autorregular e de decidir poder escolher naquele momento o que eu sinto que é melhor para mim. É algo que é nosso, é intransferível, vamos dizer assim, né? E dentro disso que você falou também, o processo ele se torna importante como um caminho a se percorrer, né? Por exemplo, tem uma mandala aqui atrás de mim, né? Que foi um processo que eu fui vivendo muito aos poucos. Eu fui desenhando primeiro a lápis, depois eu
deitei. Aí no outro dia vim, fiz mais um traço, cansei. E esse processo foi me dando uma noção de que não era possível ser perfeito, não era possível ser feito tudo naquele momento, não era possível que eu me iludisse de que eu ia conseguir terminar tudo naquele exato momento. Eu precisava do descanso, eu precisava de um momento de inspiração para de novo ir ali traçar um traço, para de novo ir ali passar mais uma tinta preta, passar uma outra coisa. E aí esse caminho, né, que muito se fala no autoconhecimento, o que se faz ao caminhar, né? Não tem como de outra forma. A gente precisa, de alguma forma, iniciar, dar o primeiro passo, experimentar para ver o que vai acontecer. E na Gestalt terapia, eu acho que é uma das coisas que mais me encanta, é isso. A Gestalt terapia traz muito essa noção de vamos experimentar, vamos ver como que ser essa pessoa, vamos ver como que é rir da sua loucura, vamos ver como que é fazer isso e assado. E aí, nesse momento, a gente pode, experimentando outras coisas, ver que existem outros caminhos. Enquanto a gente está ali empacado, sem se permitir fazer a tal da titulação, que é dar um micropasso, não é um macropasso, é um micropasso, a gente vai continuar nessa paralisação e nesse enrijecimento. E eu acho que a gente já posso trazer para vocês os exercícios que eu pensei aqui, que aprendi com alguns professores, né? Dentro ainda da psicoterapia corporal, tem um autor chamado Boadella. E ele entendeu, através do estudo da embriologia, que todos os nossos órgãos, tecidos e estruturas são criados a partir do desenvolvimento de 3 tecidos, o endo, o meso e o ectoderma. Então, através desse conhecimento, né, de que todos os nossos órgãos, tecidos e estruturas são criados a partir desses lugares, ele percebeu que tem três tipos de pessoas: a do pensamento, a da emoção e a da razão. E aí, para isso, ele criou exercícios que fizesse com que, no momento em que eu sou a pessoa que está mais conectada com o pensamento, que é o que está acontecendo muito com a gente, né? Muito pensamento, para autorregular esse sistema quando está muito no pensamento. E aí tem a pessoa da emoção, que ele traz também exercícios. O endo é o do sentimento, né? Eu anotei aqui para não esquecer. O endo é o do sentimento e da emoção, o meso é o do movimento e da ação, e o ectoderma é o do pensamento e da cognição. Então, se você se identifica mais sendo uma pessoa de pensamento, ou se você se identifica mais sendo uma pessoa de emoção, ou uma pessoa mais da ação, né, ele traz assim alguns exercícios para poder regular isso. Claro que isso não é uma coisa fixa, né? Todos nós temos isso dentro da gente, mas aí esses exercícios vêm como um movimento para poder regular nos momentos em que eu estiver mais aqui ou mais ali. E aí, quanto mais eu tenho a capacidade de integrar o pensamento, a emoção e meu movimento, mais eu consigo fazer aproveitar quando eu tenho um pensamento acelerado, quando vem uma emoção ou quando eu estou muito na ação, que aí é o que a gente trouxe aqui de restaurar o equilíbrio e aprender a pulsar, a aceitar quando eu estou muito no pensamento, aceitar quando eu estou muito na emoção e aceitar também quando eu estou muito na ação e no movimento. Você quer falar, Cintia, alguma coisinha antes ou Cintia? Só dentro disso aí, trazendo um convite assim a expandir um pouco mais, o que eu percebo? Eu não sou psicóloga, né? Mas eu entendo de todas as teorias que se apresentam e que se formam, né, no entendimento da mente, do funcionamento da mente, do comportamento, que são formas de sistematizar o conhecimento, né? E acaba que para poder fazer isso, eles fazem muitas rotulações nesses entendimentos todos, né? E aí, assim, é um grande convite para que a gente veja isso
e ao mesmo tempo entenda que o nosso ser em totalidade, a gente transcende tudo isso, né? Que a gente olha e entende, tá, minha mente funciona para isso, meu corpo funciona para isso, cada um tem a sua função, cada um favorece a algo, mas que nós não somos isso, né? Que eu acredito que é onde você vai chegar nesse total ponto de um equilíbrio da nossa conexão que é divina, né? Que é muito além disso. Então a gente entender, explicar para transcender tudo isso. É só esse complemento assim de coisas que eu sempre Aham. reflito quando eu penso em toda abordagem teóricos que vem do ponto de vista da psicologia. Uhum. Que você sente sobre isso? Uhum. No fundo, né, tudo isso entra como conhecimentos, ferramentas, né, mas no final a gente volta lá para o início, que é a unidade, né, que não existe diferença entre eu e você. Claro que existe, né, essas diferenças, que às vezes eu falo aqui, pode ser que tenha alguém que fala, como assim? Eu não sou igual a você, eu não sou, né, mas a gente está falando, quando eu falo isso, eu estou falando de uma coisa um pouco mais sutil, né, da gente poder perceber que quando eu consigo me autorregular, quando eu uso isso como ferramenta, quando eu vou lá no meu autocuidado e consigo fazer isso, que bom. Pode ser que nesse momento eu me conecte, que é o que geralmente acontece, com uma coisa maior do que eu, que aí a gente pode chamar de natureza, a gente pode chamar, né, de Deus, a gente pode chamar de luz, a gente pode chamar do que a gente quiser. Mas todas essas coisas, é isso que a Cíntia falou, vai entrar enquanto ferramentas, teorias que vão nos auxiliando a, no fim, entender que existe uma coisa só, que existe uma unidade só, que existe eu e você, mas antes disso, e que foi por onde a gente começou, existe o nós, existe a unidade, né? Querida Angélica tá querendo falar, né? Ah, Sim. ótimo. Boa noite, gente. Então, eu só queria entender uma coisa aqui. Pode ser que eu já tenha estudado isso, mas eu não me recordo. Então, o que vale é o momento de agora, de eu não saber sobre isso. Quando a gente fala aqui, né, a gente está tratando aqui do sagrado da unidade, a gente fala das frequências, tanto do feminino quanto do masculino. Essas duas frequências, elas estão dentro da gente, de qualquer ser humano, né? A gente atua com essas frequências. E aí você trouxe um pouquinho, né, do sistema nervoso. Eu queria entender, no corpo humano, esse sistema nervoso, ele é formado tanto no corpo de um homem quanto no corpo de uma mulher, de forma igual, ou existem diferenças também? Isso, por exemplo, é um lado técnico. Ou se todo comportamento baseado nas frequências do feminino e nas frequências do masculino, ela é baseada a partir de padrões e de crenças que a gente vai inserindo, ou se existe uma formação diferente fisicamente também. Deu para entender minha pergunta? Não, deu sim. Não existe diferença. Que a gente pode entrar aí também na coisa do DNA, né? É um só, tem suas diferenças genéticas, mas tanto o simpático quanto o parasimpático, por exemplo, ele vai funcionar da mesma forma na energia masculina ou na energia feminina. Não tem diferença nenhuma. É dentro dessa perspectiva que você trouxe mesmo, vai sendo criado através das crenças, através da nossa cultura, através da nossa família, através dos aprendizados que a gente vai tendo, né, ao longo da vida. Mas não tem diferença nenhuma. Ah, perfeito. Você quer trazer algum paralelo, Cíntia, da não diferença entre a energia masculina e feminina? Existe um momento em que o embrião, ao se diferenciar, é que no momento final, na verdade, que diferencia o sexo, né? Que é tanto. Eu não lembro em qual momento embrionário, mas eu sei que é no finalzinho onde se forma o órgão genital feminino e o masculino. Mas Uhum. energeticamente, como isso se apresenta, eu acredito que é igual também, né? E eu acredito que exista
uma influência muito maior do ponto de vista comportamental, social, nessa formação do que é ser homem, do que é ser mulher, do ponto de vista de comportamento, do que do ponto de vista embrionário. É claro que existe uma fisiologia que é específica para cada corpo, né? E aí isso acontece de maneira diferente. E é diferente mesmo, e a gente precisa aceitar que é diferente, né? Somos diferentes enquanto sexo e enquanto seres humanos. Todos nós somos específicos em cada apresentação. Mas eu não sei exatamente qual que é o momento embrionário, eu sei que existe. Uhum. Mas dentro, eu entendi assim que o simpático, que ela trouxe que o simpático e o parasimpático, se essa regulação ela tem uma diferença quando a gente fala do sexo masculino e do sexo feminino. Foi isso que você falou, Angélica? Angélica, eu também não consegui entender. Em relação à Foi. organização entre o simpático e o parasimpático, Foi isso mesmo. Se existe uma porcentagem, por exemplo, de desenvolvimento a mais, tanto no corpo físico masculino, quanto do feminino. Ou se ele é igual e essas diferenças, essa regulagem, elas vão acontecendo de acordo com as vivências, com os padrões, com a cultura. Acho Olha, que você explicou certinho em relação a que eu, isso. que eu saiba, não tem essa diferença entre o sistema nervoso autônomo, né? Ele vai atuar independente do sexo, inclusive a forma como ele atua, ele não vai ter uma diferença dentro se for um homem ou mulher. Entendi. eu concordo. Por tudo que eu já estudei também. É, né? E aí, Exercícios, né? dentro, Compartilhar. dentro trazer o exercício, a gente vai precisar levantar. Eu queria que vocês fizessem junto para a gente poder experimentar. Então vamos, todo mundo em pé. Vamos lá, gente. Então, quando a gente. Esse exercício que eu vou trazer agora, vamos começar no pensamento, né? Que é quando a gente está muito, muito, muito no pensamento, a gente pode ativar, e a Cíntia pode até me ajudar, que é se conectar com os músculos dos pés e com o músculo que tem bem aqui, que chama psoas maior, não é, Cíntia? Pessoas maiores na frente. Atrás é Mas para vertebral. Lombar. Quadrado lombar. o psoas maior, a gente acessa ele aqui pela frente? Pela frente. Tá, então é isso. Qual é esse que tá aqui? Lateral é oblíquo. Oblíquo Ah, abdominal. tá. Não, então é esse mesmo, é o psoas maior, que não é o abdômen, né? É mais profundo. É embaixo do abdômen. Isso, acho que é por isso que eu falei aqui, porque a gente não acessa ele por aqui, né? Não. Então, o convite é um exercício muito simples, mas que faz toda a diferença. E aí eu vou pedir para vocês experimentar em casa. Pode ser que seja sutil no início, mas depois isso vai se transformando. Que é ficar em um pé só e se desafiar. Depois que você. Vamos tentar, que é ficar num pé só. Tem gente que não consegue com facilidade, tem gente que consegue. E aí você vai se desafiar, você vai levantar sua perna. E depois, o próximo desafio seria você fechar os olhos enquanto você fica numa perna só. Tentem fechar os olhos. Vejam se vocês conseguem perceber a ativação no pé de base e a ativação nessa região aqui dos intestinos, né? Vou falar assim para vocês identificarem mais facilmente. Aí a gente pode parar. Aí eu queria que alguém pudesse falar como que foi.
para a gente depois ir para o próximo. Alguém sentiu alguma diferença? Alguém percebeu alguma contração, algum grounding? Pé no chão? Oi, Babs, Mari. Oi. Então, foi fácil ficar numa perna só e fazer os desafios e tudo mais, mas quando eu fechei o olho, pareceu que acabou chão, sabe? Assim, eu perdi total o equilíbrio. Eu já tinha experimentado isso com a yoga. Tá. E foi diferente, assim, na hora que eu tentei respirar e inspirar fundo, eu tive mais equilíbrio mesmo de olho fechado. É interessante você falar isso, né? Que na hora que você respirou, você relaxou, foi isso que você falou, né? Foi. Porque a conexão do pé com essa região que é mais profunda, né? Que a Cíntia me ajudou aqui, que é mais profunda do que o abdômen, que é esse músculo. Depois vocês podem até pesquisar para vocês tentarem acessar ele. Ele nos conecta com os nossos sentimentos e nos ajuda a nos conectar com o outro, mas se conectar com o outro a partir de nós, não ficar no outro, se bagunçar no outro. Então, esse exercício você pode fazer escovando os dentes, você pode fazer a hora que você quiser para fortalecer esse músculo, né? Que vocês podem procurar na internet, chama pessoas, sem o E. Eu vou mostrar. Ótimo. Dá para ver aí? Para mim não está aparecendo, não. Deixa eu tentar de novo. Se tiver aparecendo aí, gente, pode falar, tá? Deixa eu tentar de novo aqui. E agora? Vocês estão vendo? Foi. Então, esse é o psoas. Ele entra lá, ele começa lá na lombar. Lá em cima, na coluna baixa. L1, L2, L3, L4 e L5. Aí ele passa lá por dentro dos intestinos e vem lá para frente, lá no trocânter menor do fêmur. Então é o que está de verdinho. Esse é o psoas maior. Por isso que ele é da profundeza. A gente não acessa palpando. Só para ilustrar. Pode não, continuar. e foi ótimo você trazer só para a gente poder ter uma noção e fortalecer. Assim, é muito aos poucos, né? É sutil. Mas agora que eu relaxei e sentei aqui na cadeira, eu já senti um pouco mais essa região que você mostrou aí, Cíntia. Ele é o músculo da alma. É nele ele é o músculo da alma. É nele que a gente coloca todas as nossas impressões que a gente viveu, assim, dessa vida e de outras vidas. Por isso que, normalmente, ele é o que traz essa conexão, que é o que você trouxe agora, da respiração, do centramento, de entender o corpo enquanto presença. Então, interessante isso, eu não sabia. Alguém perguntou se esse exercício é para pensamento ou emoção. Eles trazem enquanto pensamento, mas assim, pelo que a Cíntia falou, né, é mais profundo ainda. Então, a gente pode se conectar com esse exercício e se ajudar nesse momento, né? Aí vamos agora para o do sentimento e da emoção, o que pode ajudar a gente a se conectar com a fluidez disso, né? Se estabilizar, vamos dizer assim. A gente vai fazer alguns movimentos. Primeiro, a gente vai fazer assim com o braço e dizer: esse é. Ó, a gente daqui vai abaixar o braço e vai fazer assim. Então, a gente vai falar: esse é o meu lugar. Vou repetir. Então, esse com força, gente, tônus no corpo. Então, esse é o meu lugar. É um movimento aqui, ó, do ombro que eu vou. Aqui eu vou movimentar. Qual é esse músculo? É o
deltoide. Deltoide. Isso, deltoide. Ele traz fronteira. Então, quando a gente está movimentando ele e diz essas palavras, vamos ver o que vocês vão perceber. Vocês vão perceber a maior fronteira. Fala comigo, tá, gente? Esse é o meu lugar. É um movimento assim, ó. Esse é o meu lugar. Tem um movimento aqui, ó, de fazer com força. Aí eu vou pedir para vocês me relatar aí, quem experimentou e sentiu notou alguma diferença. Todo mundo fez? Eu tô com a tela do celular, eu não vi aqui se todo mundo fez. Alguém pode falar como que foi? É importante porque eu acho que vai ajudando todo mundo, né? Daniel falou que relaxa bem o ombro. Mais alguém? Não fiquei muito relaxada, não. Deu uma fortalecida aqui no braço, no abdômen. Coração acelerado, a Isis falou. É muito legal que o corpo mostra diferentes apresentações, né? Quem mais disse aí? Iane, dá um sentido de confiança, sim. Isso. A Isabela, aqui achamos divertido, senti muita segurança, ó. Mais uma pessoa falando da segurança. Posso falar uma coisa? Pode, Na leitura corporal, o ombro, ele é um moderador junto com o nosso laríngeo da expressão do que vem de dentro para fora. Então, é muito legal você trazer esse exercício do ombro junto com a fala. Que legal, muito legal, que faz uma convergência, né, dos movimentos. Legal você trazer essa perspectiva também, eu não sabia disso. E esse músculo, né, quando a gente faz esse exercício e movimenta tanto aqui, que é frente, quanto aqui, que é o lado, e esse movimento que conecta a gente com a parte inferior desse músculo, a gente se conecta com isso mesmo, essa segurança de fronteira, né, de que esse é o meu lugar. Então, não é para, por exemplo, agora nessa fase da pandemia, né, não é para afastar um familiar ou para colocar o limite, assim, não, você faz porque nesse momento você vai se sentir, né, um pouco mais que foram um dos relatos, né, a segurança de colocar o seu limite, de estar conectado com o seu corpo, esse é o meu lugar. Então, depois vocês experimentem mais vezes para ele se fortalecendo no corpo de vocês. E o do movimento, né? A pessoa que está muito no movimento, ela está precisando de chão, ela está precisando de botar o pé no chão, de respirar um pouco, né? Antes de poder fazer esse movimento. Então, um dos exercícios é esse aqui, ó. Vou levantar de novo e aí convido vocês para levantar de novo. É bater o calcanhar no chão. Com força, o calcanhar bate. Você sente o corpo tremendo mesmo. Não sei se dá para ver daí, tá? Vocês estão vendo? Dá para ver, Cíntia? Dá. E aí, quando você vai fazendo esse movimento com o calcanhar, ele traz essa sensação também. Se alguém quiser falar como que foi, mas geralmente ele traz essa sensação de botar o pé no chão, enraizamento, terra. Espera aí, 1 minuto. É como se fosse assim. Alguém quer falar? Se ninguém quiser falar, tudo bem também.
Acho que foi, né? Sempre que a gente estiver precisando de energia vital, de ativar um pouco, de elevar um pouco o nosso sistema simpático, que não necessariamente é só de luta e fuga, ele pode ser também um propulsor de ação, né? A gente precisa ativar o nosso sistema simpático para poder agir, para poder tomar decisões, para poder desenvolver projetos, para sair para trabalhar. Ele também é importante nessa propulsão de ação. E um dos movimentos que a gente faz é exatamente esse, Bárbara, de aterramento. Então, bater o calcanhar no chão é expandir nossa energia ativa, nosso sagrado masculino, que age, né? Que ancora, que traz força, que traz a firmeza, a segurança para a gente agir, para a gente atuar, para a gente concretizar os projetos. Ele ativa, ele traz, eleva a nossa frequência, a nossa energia. Então, bater o pé no chão é um dos exercícios que a gente pode fazer para fazer esse movimento quando a gente precisar de energia vital para agir. Uhum. E alguém falou aí que sentiu, né, um pouco mais de calor. Eu também comecei a sentir mais calor aqui na parte inferior, que é bem isso que você falou, né? Vai subindo essa ativação, esse calor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar também. É muito maravilhoso como é que a gente pode usar o corpo como realmente uma ferramenta de trazer novos movimentos, de fazer novas oportunidades e brincar com isso, né? Olha só que coisa simples, levantar e bater o pé. Outra coisa muito legal também, só para complementar aí, porque eu trabalho muito com o corpo, né? E gosto desse movimento do corpo, é quando a gente precisa também dessa energia vital, de acionar a nossa força, é a gente bater no externo, assim, ó, que é eu consigo, né? Eu posso, eu sou. Então, bater no externo, esse ossinho aqui do meio, e bater com palavras de afirmação, também é um outro exercício muito legal para a gente trazer essa força do agir, do trazer para a ação, para a manifestação, da criação da nossa realidade. Muito legal, Bárbara. Vamos abrir para pergunta. Quem sabe alguém pode ter aí alguma questão também. Alguém falou alguma coisa. Parabéns, maravilhoso, foi show. Que bom. Que agrega, né? Vocês têm alguma pergunta? Só abrir o microfone. Eu tenho. Eu não sei se compete, mas eu anotei bem no comecinho aqui. Tem alguma relação, eu coloquei causalidade, mas não sei se é esse o termo, entre trauma e o simpático, de alguma forma, assim? Sim, a gente pode dizer que sim, porque, né, quando a gente está falando do simpático, ele traz, né, a broncodilatação, a frequência cardíaca alta. E quando a gente vive um trauma, a gente ativa o fluxo do sangue, ele vai para onde ele precisa ir para eu poder ter um maior desempenho e ter uma maior habilidade para poder lidar com aquilo que está sendo mostrado naquele momento. Então, sim, a gente pode dizer que tem uma maior ligação. Tanto que a teoria polivagal, que eu acabei nem falando esse nome, né? Mas a teoria polivagal, que é a do Stephen Porges, ele traz esse outro lado para se trabalhar, inclusive, o trauma. Né? A ativação desse outro lado, ele vem para trazer esse equilíbrio na hiperativação do simpático. Eu respondi a sua pergunta? Cíntia, você quer complementar? Sim. Tem tudo a ver, né? O simpático, ele está nesse lugar mesmo dessa ativação da luta e da fuga mesmo, né? É esse o movimento. Quero complementar, porque a gente trouxe muitas práticas aí, uns exercícios para a gente ativar muito nosso sistema simpático, né? Para a gente elevar a energia, para a gente trazer
a manifestação, para a gente aterrar, são tudo muitos movimentos da ação. Enquanto que um exercício simples para a gente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático é a respiração, né? Que é o que a gente fez aqui no início. Então, apenas você se conectar com a sua respiração, ela se torna uma âncora para você trazer a sua atenção para o momento presente, e isso naturalmente já faz você relaxar a sua musculatura, já faz a gente liberar diversos hormônios que são propulsores de prazer, de tranquilidade, as dopaminas, as noradrenalinas, que vão relaxando e a gente vai entrando no estado do sistema nervoso parasimpático, que é esse total relaxamento. Pode falar, Daniel. Abre o microfone, por gentileza. Tô abrindo. Na verdade, é exatamente a base, né, do processo, essa relação do trauma com a resposta simpática e parasimpática. Então, o trauma, por excelência, ou ele vai ativar uma hiperativação do simpático, né, da ação, ou ele pode ativar o congelamento, que é o parasimpático, mas o parasimpático dorsal, que é o parasimpático mais antigo, evolutivamente falando. E aí a gente fica preso ou na ativação do simpático ou no congelamento do parasimpático a partir do trauma. O que o Porges vai trazer e o que Damir Del Monte vai na mesma linha, Daniel Siegel também, essa perspectiva da perspectiva relacional, só que uns fazem mais a leitura do cérebro, Porges traz mais pro parasimpático ventral, né? Mas essa importância da relação, né, da perspectiva relacional e da conexão humana, enquanto o caminho de cura do trauma por tirar da hiperativação simpática e levar ao parasimpático relacional e não ao parasimpático animal, né, mais primitivo de congelamento. Foi muito técnico, né? Não, eu acho que deu para entender o que você falou. E me lembrou também que os animais, eles acontecem no próprio corpo, né? Então, quando você falou do congelamento, eu logo lembrei que o animal, quando ele se sente muito ameaçado, a primeira coisa que ele faz é ativar isso nele. Ou o congelamento, ele finge de morto, ou ele começa a cheirar mal, para o predador não ir lá, né, pegar ele. Então, quando ele sente essa ameaça, ele acontece no corpo dele. Então, falta muito a gente poder acontecer no nosso corpo também, deixar acontecer essas descargas. Que aí a gente pode falar aqui que as descargas são, por exemplo, quando vem um arroto, né, quando vem uma vontade de ir ao banheiro, quando vem uma vontade de soltar um pum, tudo isso é descarga de algum momento que a gente se carregou. Então, foi ótimo você ter trazido isso, porque eu acho ótima essa perspectiva do acontecer no próprio corpo, né? Eu acho muito bom essa fala. É alguém que traz, eu esqueci agora o nome. Era uma técnica que eu desconhecia completamente, a Iane que está falando. Isso tudo para mim é muita novidade. E eu, em um dado momento da minha vida, eu tive uma doença em que o meu cérebro ele ficava meio maluco. Uma hora que era para mandar muito sangue para minha perna, o parasimpático e o simpático fazia tudo ao contrário. Ele mandava pouco sangue. Na hora que era para mandar pouco sangue, ele mandava muito. Então, isso me causou um problema de saúde que eu fiquei mais ou menos 3 anos parada, em cima de uma cama. Então, se alguém puder compartilhar comigo esse mais conhecimento, porque eu tenho interesse em saber por que essa paralisação, né? Até para evitar que isso possa acontecer de novo. Ô, Bárbara, seja bem-vinda, Iane. Muito bem-vinda. Obrigada por você compartilhar aí a sua experiência. E mais por conta do horário que está um pouco avançado, eu acho que vocês podem conversar no privado, pode ser? Depois a Iane contacta com a Bárbara, e aí você pode explicar, trazer o entendimento, trazer uma clareza desse caso
né, que é mais específico. O Daniel também está à disposição. E aí eles podem te ajudar a expandir nesse entendimento aí desse reequilíbrio, dessa regulação, né, entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, e porque talvez esses sintomas se apresentam aí para você, né? Pode ser Bárbara ou Daniel, qualquer um de vocês dois darem essa assistência. Uhum. Pode Então, sim. mas assim, de contrapartida, eu não sei se Bárbara também compartilha desse entendimento, os sintomas normalmente eles nos convidam sempre a olhar algo que pode estar numa presente desarmonia no nosso corpo, né? Então, se alguma coisa se apresenta, não só em você, Yane, mas como todos nós, eles são convites para que a gente entre nessa reflexão mais profunda e compreenda o porquê daquela manifestação, no entendimento de qual é essa apresentação para o caminho de cura, né? Que é o que a gente está aqui para poder fazer, olhar, ressignificar e se curar. É a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? O sintoma. Na realidade, eu tive isso há muitos anos atrás, sabe? Eu não tenho mais, quer dizer, eu acredito que não, né? Eu acho que eu tô curada. Eu só queria entender mesmo, né? Para ligar o momento, entender e conhecer, porque é tudo muito novo para mim isso. Tem tudo a ver com o que a Bárbara estava falando, exatamente desse pulsar, né? Teu corpo não estava pulsando adequadamente entre um ponto e outro. Ele estava desequilibrado nesse pulsar, ele estava sem coerência. Isso vai ter a ver com a perspectiva de coerência cardíaca também, né? Mas essa fluidez, o corpo perde essa fluidez. E o trauma gera muito isso. Obrigada. Gratidão. Mas pode entrar em contato, a gente pode falar mais depois. Então é isso, né, Bárbara? Que linda! Muito obrigada pela sua presença, pelas contribuições aí que você fez para a gente. Expandiu com certeza mais uma chavinha foi virada aí para as percepções, para o autocuidado, para a gente se encontrar, para a gente se harmonizar e para nos auxiliar, né? Mais uma ferramenta para nos auxiliar a lidar com esse momento aí que a gente vive agora, né? Então, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui conosco e agradecer também a presença de todas as pessoas que estavam aqui presentes, né? Se dando esse presente que é estar aqui com a gente, com a Bárbara, em união, em unidade. Obrigada a vocês todos também pela presença. Obrigada, Cíntia, Angélica, Su, todo mundo que eu já conheço, que me deu aqui esse apoio de, vamos dizer assim, uma segurança, né? De gente, tem pessoas que eu conheço aqui, ativou o meu parasimpático. E por ser um momento de expansão, né? De poder compartilhar também aquilo que vem esclarecendo e tendo alguns entendimentos. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Namastê. Obrigada. Obrigada a todos. Uma linda noite. Se vocês precisarem de qualquer suporte, maiores esclarecimentos, tá a Bárbara lá no nosso grupo. Pode chamar, não pode, Bárbara? Pode, fiquem à vontade. Estou disponível. Mais uma vez, obrigada. Um beijo a todos. Uma linda também. noite. Namastê.